Salmos de número 20. Dê uma olhada nos Salmos de número 20, Salmo de número 20. Qual é o versículo que você mais conhece no Salmo de número 20? O 7, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, ok? Esses vocês conhecem, né? Então, como vocês conhecem este, eu não vou fazer a ministração em cima dele. Nós vamos utilizar então o versículo de número 1, porque o 7 vocês já conhecem. Então vamos no versículo de número 1. Olhe para a sua Bíblia e veja se está escrito assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém. Há uma probabilidade de alguém aqui ter uma versão em mãos que é a versão NVI, a nova versão internacional. E a versão NVI, ela troca o verbo ouvir, na verdade ela substitui o verbo ouvir para o verbo responder. Substitui a palavra dia para a palavra tempo. Então na versão NVI está assim: o Senhor te responda no tempo da angústia e o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém. Se você puder grifar o verbo ouvir e colocar sobre ele o verbo responder, você vai ter o entendimento mais pleno. Eu vou pedir duas generosidades aos irmãos. A primeira delas, por bondade, assentai-vos. E a segunda, mantenha a sua Bíblia aberta neste versículo, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo. Antes de fazermos a exposição do pano de fundo deste versículo, eu vou falar um pouco hoje convosco sobre o retrato da vida de um missionário. O retrato da vida de um missionário. Guarde bem isto. O retrato da vida de um missionário. O Salmo de número 20, muito familiarizado a todos nós, e por esta familiaridade entendemos de uma forma mais plena, direta, que é uma ministração de louvor. Sim, isto é uma verdade, mas não é toda a verdade. Esse cântico expresso pelo salmista também é uma cobertura de oração, que você pode chamá-lo de ministração intercessória, que você pode chamar de clamor, que você pode chamar de oração, de súplica, ou de bênção sacerdotal, ou de bênção liberada pelo povo de Deus, através da ministração da oração. A originalidade deste salmo, ele está muito ligado à composição real da época. Haja vista que na epígrafe deste salmo, você vai ver escrito que é a oração pelo rei. Então isso significa dizer que este salmo, nesta ministração de louvor e também de intercessão, ele tem duas dimensões. A primeira dimensão você pode chamá-la de uma dimensão vertical. A segunda dimensão você pode chamá-la de uma dimensão horizontal. A dimensão vertical, porque é inegável que toda essa atitude de ministração está direcionada ao Deus dos céus. Porém,
a dimensão horizontal é que esta ministração de oração ou intercessão, ela está direcionada ao rei da época. E dentro da cultura da época, o rei, antes de ir para o campo de batalha, o povo de Deus se reunia para fazer uma ministração de oração. Esta ministração, você pode chamá-la também de cobertura espiritual, você pode chamá-la de manutenção espiritual, você pode chamá-la de revestimento espiritual, você pode chamá-la de blindagem espiritual. E nesta oração, antes do rei ir para o campo de batalha, o povo em assembleia solene clamavam em forma de cântico ao Senhor e fazia essa ministração ao rei. E a ministração é exatamente o que lemos: o Senhor te ouça no dia da angústia. Isto significa dizer que o povo está ministrando sobre o rei o seguinte: quando estiveres no campo de batalha e nos seus momentos mais difíceis, quando clamares e pedires socorro, tu possas ser ouvido pelo Senhor, e o Senhor enviar a resposta que necessita, mas ao mesmo tempo, diante dos ataques dos adversários, tu possas estar blindado, e o nome do Deus de Jacó lhe dê a proteção necessária. Entretanto que, ainda que isso está voltado a uma cultura da época, e a Bíblia é dimensional, e manifestado pela projeção da graça de Deus, neste clamor, neste louvor, neste salmo, e especialmente neste versículo, é possível visualizarmos o retrato da vida de um missionário. Haja vista que, quando você olha para este salmo, você vai ver que neste salmo existe uma expressão, e é bom que você acompanhe olhando, para que você seja um bereano e veja que eu estou fazendo uma exposição exatamente daquilo que está registrado no texto bíblico. E falando nisso, se você olhar para o versículo de número 1, você vai ver que neste versículo está aí registrado o dia da angústia. Falando em angústia, dentro da projeção da originalidade veterotestamentária, esta palavra angústia aqui expressa pelo menos 3 ideias significativas. A primeira ideia da palavra angústia, ela está projetando a aflição. A segunda ideia da palavra angústia aqui é adversidade. E a terceira ideia da palavra angústia é dificuldade. Em outras palavras, o dia da angústia é um dia de aflição, é um dia de adversidade e é um dia de dificuldade. Porém, quando você olha para a Bíblia Sagrada, é real, é existente, é claro aos nossos olhos que tem aqui o dia da angústia. Porém, vale salientar aos irmãos que o dia da angústia não é projeto humano. O dia da angústia não faz parte do planejamento do ser humano. Você não vai encontrar nenhum ser humano na face da terra fazendo planos, fazendo projetos e projetando para a sua própria vida o dia da angústia. Haja vista que, quando você decidiu contrair matrimônio, você projetou uma série de coisas
realizações para a sua vida familiar ou conjugal, mas jamais você projetou vivenciar o dia da angústia. Quando você teve o seu primeiro filho, que recebera a notícia que estava grávida, o casal se reuniu e projetou para este filho uma série de projeções, de sonhos, de realizações, de concretizações, mas jamais projetaram o dia da angústia. Dentro da família cristã, você jamais encontrará um crente orando: Senhor, dai-me o dia da angústia. Você nunca encontrará uma igreja fazendo uma campanha e convidando as pessoas: venha vivenciar o seu dia da angústia, porque além do dia da angústia não fazer parte dos nossos projetos de vida, além de nós não querermos vivenciá-los, não podemos negá-lo, que o dia da angústia faz parte do calendário de Deus, da agenda de Deus, do projeto divino, do plano de Deus. Isto significa dizer, numa linguagem antropomórfica, que Deus, ao nos criar e projetar a nossa vida, Ele foi no seu calendário e projetou um dia de angústia para cada um de nós. Vale também lembrar aos senhores que Deus, em momento algum, perguntou para nós se queríamos o dia da angústia, se estávamos preparados para o dia da angústia, se desejávamos o dia da angústia, independente da nossa escolha, independente do nosso desejo, independente do nosso preparo. Deus reservou o dia da angústia. E esse dia da angústia, há algo interessantíssimo no calendário divino, porque Deus não dá aviso prévio quando o dia da angústia vai se cumprir na nossa vida. Isto significa dizer que você pode amanhecer o dia vibrando, sorrindo, terminá-lo fazendo festa, celebração, mas no amanhecer do outro dia, você está sendo matriculado naquilo que podemos chamar a escola de Deus, para experimentar, vivenciar o dia da angústia. E o dia da angústia, Deus, como vos disse, Ele não vai chegar para você e dizer assim: quer ser matriculado na minha escola? Ele já vem com a matrícula pronta. E Ele diz: as aulas vão iniciar. Só dê um passo. E quando você dar aquele passo, você já está dentro da escola divina para vivenciar o dia da angústia. E neste dia da angústia, como você não planejou, você vai perguntar por quê, para quê e até quando. E Ele não te dará resposta, porque Ele só dá o início das aulas, mas Ele não diz que haverá intervalo, Ele não diz que haverá recreação, e Ele não diz quando terminará a aula. Além disto, Ele não dá o teor da prova, Ele só diz que é um ensino, Ele só diz que é uma metodologia pedagógica, Ele só diz que Ele está te preparando.
Ele só diz que é um processo de aperfeiçoamento. Ele só diz que está te amadurecendo. Mas nesse processo escolar, você vai, querendo ou não, passar algumas noites em brancos, porque a prova é tensa e intensa, e você não pode ser reprovado. E não adianta fazer ou utilizar estratégia dizendo: eu sou filho, por que estás pegando tão forte comigo? E se ele quiser te dar uma explicação, uma resposta, ele vai dizer: é justamente porque você é filho, porque eu não matriculo na minha escola estranho, eu não matriculo na minha escola quem não tem aliança comigo, eu não matriculo na minha escola quem não tem comunhão comigo, e eu não matriculo na minha escola quem eu não tenho propósito. Na minha escola só entra filhos, só quem tem intimidade, comunhão, e aquele que eu tenho um grande propósito. E ele diz: caminhe. E você vai passar algumas noites em branco, que você vai querer dormir, mas o sentimento que o sono foi arrancado de você, por mais que você venha deitar, você vai tremer nesta cama como uma vara verde. Em alguns casos vai suar frio, em alguns casos taquicardia, em alguns casos lágrimas jorrando fora do seu controle. E você vai dizer: é o diabo que se levantou contra mim, são demônios que estão me atormentando, e não tem nada de diabo, não tem nada de demônio. Primeiro, porque você é filho, porque você está na escola de Deus, então é o Pai, é o divino, é o celestial, é Ele que te matriculou. A agonia vai aflorar, e a única coisa que você vai ter um pouco de noção é o dia da angústia. E neste dia de angústia vai aflorar aflição na tua alma. É como se você tivesse um alfinete, um espinho ou um punhal ferindo o teu coração, ferindo o teu rim, e o sangue jorrando, e você se contorcendo, e às vezes você quer gritar: cadê a voz? E você já não tem o poder verbal, aí só lhe resta gemer. É uma aflição que parece que existe um barril de pólvoras dentro de você, que vai explodir a qualquer momento. Aí você vai querer cantar um louvor. Cadê força ou motivação para cantar, se a sua alma está abatida e perturbada dentro de você? Você vai querer caminhar, mas cadê vigor para caminhar? Que você sente a adversidade com uma muralha te apertando, te colocando em um beco sem saída. Você tenta mexer as suas mãos para tentar resolver, você não encontra solução.
porque a solução não está nas suas mãos. Na verdade, você não tem nada que fazer a não se render, se entregar, se submeter e dizer: eis-me aqui, fazes de mim o que quiseres. E quando você está matriculado na escola e vivenciando o dia da angústia, o que mais você vai desejar é ouvir a voz de Deus. Porém, não terá a voz de Deus. Ele te matricula, mas não vai falar contigo. Aí você diz: mas isto é covardia, isto é abandono, isto é punição, isto é injustiça. À luz da Bíblia não é covardia, à luz da Bíblia não é punição, à luz da Bíblia não é abandono, à luz da Bíblia não é injustiça. A luz da Bíblia é treinamento. A luz da Bíblia é avaliação. A luz da Bíblia é crédito. A luz da Bíblia é a convicção que ele tem que você é capaz de passar nesta prova e superar o dia da angústia, haja vista que você que já esteve na escola, você que está estudando, antes da prova o professor sabe de tudo, explica tudo, mas no dia da prova ele está em sala de aula, você pergunta o que quiser, e ele faz de conta que não conhece nada, e ele só fica olhando teu gesto, teu comportamento, mas ele não te dá a resposta das questões. Assim é Deus. Ele sabe de tudo, mas ele não vai te dar a resposta pronta. Você vai perguntar, vai questionar, a sensação que ele não está ali, mas ele está. Ele não vai falar, porque na prova ele não fala, ele só controla com olhar. Ele não vai falar contigo, mas ele vai sinalizar: eu estou contemplando tudo. Não burle a prova, não queima a etapa, não cometa ilegalidade. Eu estou de olho. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você suporta. Eu sei que você aguenta. Eu sei que você vai chegar até o fim. Não tem voz de Deus, mas tem o seu olhar. E Ele te trouxe hoje aqui exatamente para lhe dizer: meu filho, minha filha, meus olhos estão sobre ti. Eu estou contemplando tudo e sei exatamente o que está acontecendo contigo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Entretanto, no dia da angústia,
existe uma ação operacional de Deus para tratar de cada um de nós. É que a Bíblia vai chamar esta ação da multiforme sabedoria de Deus. É quando Deus usa a sua multiforme sabedoria para mudar as suas revelações de acordo com o planejamento de tratamento de cada um de nós. E de todas essas multiformes sabedorias de Deus no processo da sua revelação para tratar de nós, eu vou dar pelo menos duas, de 4 eu vou dar pelo menos 2. E a primeira delas é que Deus, ele vai se revelar para nós como um agricultor, como um plantador de vinha. Jesus tem esse entendimento, ele faz essa exposição para nós em João capítulo 15, quando João registra as palavras de Jesus, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Veja que Jesus está dizendo que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Porém, quando você vai para o Getsemane, a Bíblia vai dizer que não é um jardim de videiras, mas é um jardim das oliveiras. Mas é no jardim das oliveiras que Jesus, num estado de agonizante, de exaustão emocional, do último nível de um esgotamento, onde os seus poros vão ser dilatados, vasos sanguíneos são arrebentados e vem sangue misturado no suor. E ele vivencia isso em 3 períodos de oração. Por quê? Clinicamente hematitrose. Mas por quê? Aí vem o profeta Isaías 53:10, diz: mas todavia agradou ao Senhor moê-lo. Então no Getsemane, no jardim das oliveiras, está sendo moído a videira. E qual é o suco da vide? E haja vista que a fruta, dentro da cultura da época da videira, para tirar o seu suco, o seu sumo, era colocado no lagar e pisado pelos homens, onde ela era rasgada, o seu suco guinchava, mas era necessário, porque quem planta a vinha sabe que o valor da vinha não está somente no fruto em si, mas no suco que ela é capaz de dar. Vale lembrar que o suco da vide tem mais valor do que a própria vide. Isto significa dizer que na escola de Deus, no dia da angústia, Deus se apresenta como agricultor e olha para nós, vê cada um de nós como fruto da vide. E numa linguagem agrícola, a uva não pediu para nascer, mas nasceu. Ela não pediu para ser uva, mas ela é uva. Ela não pediu para ter o que tem, mas o Criador colocou nela. Isto significa você crente, você obreiro, você missionário, você pastor, e você está aqui me ouvindo, mas na verdade você não pediu para nascer. Não foi teu pai que fez você nascer. Você nasceu porque ele decidiu gerar você.
Você não pediu para ser o que é, mas você é exatamente o que o design inteligente projetou para ser. Você não pediu para ter o que você tem, mas a fé que você tem não é sua, o dom que você tem não é seu, a graça que você tem não é sua, a potencialidade que você tem não é sua, a força não é sua, os dons não são seus, o fruto do Espírito que você produz não é seu, o ministério não é seu, o pastorado não é seu. Isso tudo Ele investiu dentro de você, e aparentemente você não tem tanto valor daquilo que você carrega dentro de você, porque a Ana Cláudia falou hoje aqui, é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrou o pão, porque na verdade a gente não tem valor nenhum. O valor está no dom, o valor está no ministério, o valor está na fé, o valor está na graça, o valor está na compaixão, o valor está nos dons, o valor está na vocação. E Ele olha para nós e, sem perguntar, Ele vai lá, nos tira do ramo, nos leva para o lagar, e ali vai nos espremer. E quem nunca sentiu ao amanhecer o dia no meio da prova e diz: hoje estou me sentindo esmagado, a sensação que estamos sendo pisados, a gente quer levantar, mas estamos rasgados, e o guincho jorra em forma de gemido. Ai, até quando? Não aguento mais. Por que Ele está fazendo isso comigo? Por que Ele está me esmagando todo? Eu vou lhe explicar por quê. Você que é você, que quer tomar um suco, você não escolhe uma fruta verde, você vai escolher uma fruta madura. Você não escolhe uma fruta azeda, você vai escolher uma fruta doce. Você não escolhe uma fruta seca, porque fruta seca não tem caldo. Você vai escolher a mais bela, a mais doce, a madura, e a que tem mais caldo. Isto significa dizer que Deus não extrai nada de folha seca, de fruta seca. Deus só extrai aquilo de quem tem algo para dar. Então você não está sendo punido, Ele está extraindo algo de você que nem você acha que tem aquilo, mas carrega aí dentro. Ele tem a consciência que você tem algo aí dentro, que você é capaz de dar, que é capaz de prover, que é capaz de deixar derramar, porque que o valor, eu volto a dizer, o valor da uva está no suco, porque o suco vale mais do que a própria uva. O que você carrega, o que Ele tira de você, vale mais do que você mesmo tem. E receba esta palavra: o suco da uva chega em lugares que a própria uva não chega, mas chega lá. Isto significa dizer que onde teus pés não vão, o testemunho que você dá vai, a tua fé vai, a tua relação com Ele vai. E então Ele está extraindo isso de você, porque você tem sumo, você tem conteúdo. Glória a Deus, glória a Deus. Preciso do horário, preciso do horário, não o horário. Ih, vamos parar que horas? Agora outro detalhe aqui.
Em Deus há propósito em tudo. E por que Ele extrai o sumo da vide? Ele não extrai para desperdiçar. Ele extrai o sumo da vide, porque o seu sumo é alimento. Vai saciar as pessoas. E você precisa entender que Deus extrai de você para alimentar outros. E eu quero que você entenda que essa pessoa que está ao seu lado, ela só está de pé na fé por causa da sua experiência com Deus, por causa da sua fé com Deus. Ela já teve vontade de desistir, mas ao invés dela desistir, ela olhou para você e chegou à conclusão: se ela superou, eu vou superar. Se ela aguentou, eu vou aguentar. Se ela venceu, eu vou vencer. Sabe o que é isso? É o sumo que Deus tira de você para alimentar aquela pessoa. Oh, glória a Deus. E por uma questão de horário, eu não vou nem falar do outro método da revelação de Deus, mas eu vou lhe mostrar de uma proposta pedagógica divina, que quando Deus nos leva para a sua escola, o que Deus quer nos conscientizar? Ele não quer dizer isso diretamente para nós. Ele quer que a gente venha reconhecer no dia da angústia. E Ele quer que venhamos reconhecer que se somos joio ou se somos trigo. Ele não quer dizer para nós assim no dia da angústia: você é um joio, você é um trigo. Ele quer que no meio da escola, no meio do processo, no meio da prova, você possa expressar sua verdadeira identidade. Se você é joio ou se você é trigo. Olha, os entendidos no assunto vão dizer que há uma similaridade entre o joio e o trigo, que quem não conhece confunde um com o outro. E aonde está a grande distinção? No trituramento. Porque o joio triturado não pode ser ingerido pelo ser humano, porque a matéria-prima dele é veneno. Porém, quando o trigo é triturado, a matéria-prima dele faz pão para alimentar a humanidade. E o que significa isto na vida cristã, ser joio ou ser trigo? Porque no meio da prova, a verdadeira identidade do crente, do missionário, é revelada. E quando você é joio, é quando você se revolta no meio da prova. É quando você decide abandonar a escola. É quando você blasfema contra Deus. É quando você reclama de tudo. É quando você é insatisfeito com tudo. É quando você murmura com tudo. É quando você não tem sentimento de gratidão. Você só tem nome de crente, mas quando entra na escola, você vai ter a consciência que é joio. E tudo que o joio, outro não pode se alimentar daquilo, porque vai se intoxicar. É veneno. E quando você revela que é trigo, quando você revela que é trigo, é quando você está arrebentado, é quando você está moído, é quando você está fragmentado, é quando você está sangrando, é quando você está triturado. Você não está entendendo nada do que está acontecendo contigo, mas você levanta a mão para o céu e diz: eu te agradeço. É quando você está
todo ferido, sangrando, em angústia, tudo contrário a você. Você não vê uma saída, parece que tudo que existe de ruim no planeta Terra desabou sobre você, e você com pouca força consegue tirar força da fraqueza, e mesmo com os olhos nebulosos você consegue olhar para o céu e dizer assim: apesar de tudo, sem compreender nada, saiba, eu te amo, eu te amo. Você consegue dizer: eu te louvo. Você consegue agradecer. Você consegue cantar um hino. Você consegue celebrar, mesmo arrebentado como uma ovelha muda no matadouro. Você está expressando um tributo de gratidão a Deus. Este é trigo, porque outros podem se alimentar, outros podem ingerir isto, porque é saúde para a alma, é fertilizante para o espírito, é força para o corpo. Quando você está lá sendo moído, e você, Deus proverá. É quando você perde tudo e você canta: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É quando você canta: ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. E ainda quando você canta: eu sei que o meu Redentor vive. E ainda quando você está sendo servido no Getsemane, porque você não é melhor do que Jesus, e o Pai te servindo o cálice da dor, e você olhando para Ele dizendo: Pai, se possível, passa. É muito forte. Aí você pensa e diz: porém, não faça a minha vontade. Se é para cumprir a tua vontade, é para viver no teu centro de vontade, sirva, eu bebo, eu vou até o fim. Você não é melhor do que Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes. Pai, nas tuas mãos eu entrego. Na escola da provação, você entrega. Aí vem Paulo e canta: eu sei em quem tenho crido. Eu não vim pregar a joio, eu vim pregar a trigo. Então eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não vou pedir para você dar glória a Deus, eu não vou pedir para você olhar para o lado, dizer isso, fazer aquilo, fazer nada, porque quem é trigo, mesmo na dor, consegue celebrar, consegue adorar, consegue agradecer.
Este salmo é muito rico, esse versículo é muito rico. Mas eu vou liberar vocês agora com uma palavra. Eu vou liberar uma palavra para vocês nesse salmo, para mostrar um dos retratos da vida além desse neste salmo. Olha com quem começa esse salmo. Veja com quem começa esse salmo. Dá uma olhadinha no início. Veja-se assim: ó Senhor. Agora veja na parte B do versículo: o nome do Deus de Jacó te proteja. Veja que o divino está presente no versículo, mas ele não está presente da mesma forma. Na parte A ele está como o Senhor, na parte B ele está como Deus de Jacó. Há uma diferença muito grande na Bíblia quando Deus se revela como Deus e quando Deus se revela como Senhor. Quando ele se revela como Deus, é a revelação eloística da divindade. É o Deus transcendental, é o Deus criador, é o Deus autônomo, é o Deus independente, é o Deus soberano, é o Deus que não depende de ninguém, é o Deus que está acima de tudo, de todos. Mas quando ele se revela como Senhor, é a revelação geovística, é o Deus próximo, é o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus da aliança, o Deus da revelação, o Deus da intimidade, o Deus da comunhão, o Deus que fala com o homem, que anda com o homem, que interage com o homem, que cuida do homem. Então você vê que no início, no dia da angústia ele não se revela como Deus, ele se revela como o Senhor. Isso significa dizer que o Deus que você serve, ele não é igual aos homens, porque os homens são covardes. Os homens te põem em perigo, vira as costas e vai embora. Deus não, ele te põe na fornalha, mas ele entra na fornalha. Ele te põe na cova, mas ele entra na cova. Ele te põe no deserto, mas ele entra no deserto. Ele te põe até na prisão, mas ele vai para a prisão. Ele te põe no vale, mas ele vai para o vale. Ele te põe no dia da angústia, mas ele não te abandona. Ele entra junto, ele está com você. E Deus me trouxe hoje a este lugar para liberar esta palavra para você, filho, filha. Eu estou contigo, eu estou contigo. Você não está nesta guerra, nesta peleja, nesta luta, neste diagnóstico, nesta dor sozinho. Eu estou contigo, ainda que não me veja, ainda que não me perceba, ainda que não me sinta. Você não vive de sentimento, você vive de fé. Eu estou contigo.